A trajetória da taxa de juros ao longo de 2017 foi a coisa que mais alterou do cenário econômico desde que eu mandei, né, o departamento econômico mandou para os nossos clientes. Por quê? A gente trabalhava com uma hipótese muito forte de que ruídos políticos iam tornar menos certa a aprovação da agenda econômica e, fazendo isso, uma política monetária mais, vamos dizer assim, cautelosa no limite, né? A tragédia envolvendo o Teori Zavascki, né, e a queda do avião em Paraty, sem dúvida nenhuma, altera fortemente esse cenário. E o Banco Central já sinalizou muito claro. O Banco Central fez uma espécie de all-in, né? Ele colocou lá como se fosse ter as reformas. E o mercado entendeu isso de forma muito clara. E mais do que isso, né, o presidente do nosso Banco Central, o Ilan Goldfein, ele já apontou aí que o ritmo de cortes agora são 75 pontos base. Então, muito do que está no cenário econômico que você está lendo vai ter que ser repensado, na verdade. A gente mudou, né, o corte total, estava imaginando em 12, né, mas talvez vá até para baixo de 2 dígitos, para 9,75. Eu não quis mudar o cenário e alterar, né, porque ao longo de 2017 acho que vai ter muito ruído, né, tanto aqui dentro quanto lá fora, então talvez não seja assim. De fato, a inflação tem como a gente viu na parte específica de inflação, tem algumas dúvidas importantes, né? Você tem uma dinâmica que é preocupante de preços, alguns preços administrados, principalmente gasolina, né? Que você teve aí uma intervenção no sentido de tornar mais transparente, né, a formação do preço, mas ao mesmo tempo dolarizou e acabou tendo, se não um efeito contrário, mas tornou a Selic menos forte contra a inflação no Brasil. E você tem aí algumas dúvidas a respeito também da dinâmica da agenda, na minha opinião, da agenda econômica. Vamos observar isso com calma. Mas mais do que isso, né? O que é importante para o Brasil é a dinâmica de longo prazo, a parte longa da curva de juros, e depende de muita coisa também das condições de liquidez lá fora. Mal começamos esse ano e, nitidamente, o governo Trump tende ainda a ter algumas surpresas, né? Um mínimo para a gente. Então, mas, de novo, né? A revisão foi muito forte na Selic. Por que a gente revisou isso? Porque o cenário político, principalmente da questão das denúncias da Lava Jato, se alterou. E isso daí forçou essa revisão. De maneira geral, sugiro ainda cautela a respeito disso. O Brasil pode cortar a taxa de juros? Sim, pode cortar a taxa de juros. O Brasil precisa cortar a taxa de juros? Na minha opinião, já demorou para cortar a taxa de juros. O problema é que quando a gente fala de taxa de juros, a gente nunca fala o que a gente acredita que deveria ser feito, mas antes o que a gente acha que o outro acha, ou seja, o que a gente acha que a autoridade monetária acha. E eles mudaram o discurso. Obviamente, né, a gente sabe que existe um desejo, né, por parte do governo de tentar acelerar um pouco a economia. Mas a queda da taxa de juros, insisto, não vai ser isso que vai gerar atividade econômica ao longo de 2017. O que vai gerar atividade econômica ao longo de 2017 seria alguma política fiscal mais que gere mais incentivo. Mas o que vai criar, sem dúvida nenhuma, a Selic em queda mais forte é um alívio nas condições de famílias e empresas nos balanços. Está muito endividado todo mundo. As indústrias estão endividadas e fortemente endividadas. Por quê? Porque no período anterior ela teve que, obviamente, tomar crédito para investir, né? Se imaginava que ia crescer forte. Enfim, isso tudo pode trazer esse alívio do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de um ajuste dos balanços das famílias e das empresas, mas não a atividade econômica. Mas eu sou um economista que preferiria que tivesse cortado isso antes. Por quê? Até para falar de ponto de vista um pouco mais formal, né, a gente está num ponto da curva de oferta que não é vertical, na verdade é um trecho quase horizontal, o desemprego está muito elevado, então está na hora de tentar incentivar um pouco a economia. Juros resolve? Não resolve, mas pelo menos você começa a avançar aí de uma forma um pouco mais decidida rumo ao investimento. Então vamos prestar atenção nessa alteração forte no cenário que foi na parte de juros.